Legal. Olha, eu me chamo Leonardo Ribeiro, sou secretário nacional de transporte ferroviário e também servidor público do Senado Federal. Eu sou economista, entrei na administração pública em 2006 na carreira de analista de planejamento e orçamento. Então eu comecei a trabalhar na área fiscal, com orçamento público, olhando sempre os investimentos em infraestrutura com uma atenção especial. E depois tive a oportunidade de passar no concurso do Senado e assessorar o senador José Serra durante 8 anos. Foi quando eu tive meu contato com o setor de ferrovias, pois o senador José Serra, foi o autor do projeto de lei que se converteu no marco legal das ferrovias. Olha, o setor ferroviário ele exige muitos recursos. Tá? Isso, um país, por exemplo, que tem restrições fiscais, como é o Brasil, pode passar por dificuldades se o governo assumir a operação ferroviária. Na Europa, diferentemente do Brasil, a manutenção da infraestrutura é feita pelo Estado. Mas eles são países mais ricos, têm menos restrições fiscais do que o Brasil. Aqui no Brasil, se o Estado tentar manter a infraestrutura para que a gente consiga somente promover o setor privado de transporte, o Brasil pode não ter capacidade fiscal para isso. Então, assim, é uma infraestrutura eficiente, mas que exige elevados recursos para manutenção. Isso pode ser colocado como um ponto negativo. Tem que ter dinheiro para desenvolver ferrovia. Qual que é o custo para se instalar? Você falou preço, né, que é elevado. Qual seria o custo tanto para se instalar quanto para a manutenção? Olha, a instalação de uma ferrovia a gente pode estimar. Isso varia, né? Varia de acordo com a empresa que vai estar construindo a infraestrutura, mas a gente pode falar em 15 milhões de quilômetros. Isso para implantar. A manutenção, aí nesse custo nós temos aí, no custo total, a gente pode dizer que 40% é material rodante. O que é o material rodante? São as locomotivas e os vagões. Então é uma operação que exige também uma manutenção desses equipamentos relevantes. Nós separamos conceitualmente o CAPEX do OPEX. CAPEX é o Capital Expenditure, que é a expansão da infraestrutura. E o OPEX é o Operational Expenditure, que é manutenção. Então a gente pode observar que na ferrovia a gente não pode ter, como tem na estrada, um buraco. O caminhão passa ali no buraco e sobrevive, né? Se não for uma cratera. Mas a ferrovia, se tiver um buraco, ela descarrilha. Então, assim, a manutenção envolve trocas. Você sabe que a infraestrutura tem um trilho dormente, e periodicamente tem que estar sendo feita a reposição de dormentes, que pode ser de concreto, pode ser de madeira. Os dormentes são aqueles retângulozinhos, né? Uhum. Que ficam ali na infraestrutura. E esse dormente ele pode ser de madeira, e quando é de madeira ele se deprecia rápido, então você tem que estar sempre fazendo essa troca. Mas hoje nós já temos dormentes de concreto que são mais resistentes, mas por outro lado elevam o custo. Então eu diria que envolve uma infraestrutura com esse elevado custo de expansão, mas também de manutenção. Entendi.
transportar por meio de rodovias seria mais eficiente que por ferrovias, né? Mas em que casos em específico? Depende da distância, né? Longas distâncias, se você tiver uma infraestrutura concluída, a ferrovia ela é mais eficiente. E um número mágico que, a partir de 400 quilômetros, 500 quilômetros, a ferrovia começa a vencer a rodovia no quesito eficiência. A palavra-chave que você está procurando é o transporte rodoviário, ele é porta a porta. Consegue ter. Você entrega da porta do produtor até a porta do consumidor. Capilaridade maior. Exatamente. Para pequenas distâncias e para cargas perecíveis, para cargas que têm valor agregado. As ferrovias, geralmente cargas de baixo valor agregado, longas distâncias. E tem que ser conectado com o ponto com o rodovia. A gente tem tentado e tem estudado como promover a carga geral. O que o Pérez está dizendo é que no Brasil hoje nós temos muitos corredores de exportação na área de ferrovias, que é produtor, extrai minério, extrai o agro, né, o produto da terra, embarca numa ferrovia e ela leva para o porto. Mas nos Estados Unidos, nós temos as ferrovias transportando carga geral. O livro que você compra na Amazon, né, esses produtos com maior valor agregado são transportados por ferrovias lá também. Aqui no Brasil, nem tanto. Eu ia dizer até sobre isso, que a gente, nos Estados Unidos tem essa questão, como é a mesma capilaridade do transporte rodoviário, mas tem muito mais do que aqui no Brasil, para esses transportes de produtos de valor agregado. E no Brasil fica muito restrito a minério, grãos, às vezes combustíveis, mas essa carga geral, normalmente, no Brasil não se adotou. Não se pretende adotar? Nós estamos pensando em classificar os nossos corredores de acordo com tipologias, né? Então, um corredor pode ser estruturante, um grande corredor, que vai receber cargas para transporte. Pode ser uma short line, um trecho, um ramal de curta distância. Isso do ponto de vista funcional. Do ponto de vista econômico, pode ser um corredor voltado para exportação, mas pode ser um corredor voltado para abastecimento de carga geral. E essa tipologia nos ajuda a tentar ver como que a gente pode implementar políticas públicas específicas, porque a operação de exportação ela é diferente de uma operação com carga geral, em que a composição para, recebe o produto, mais maior número de vezes do que um corredor que vai simplesmente em linha reta aí para o porto. É importante aqui ter claro que ferrovias precisa de um porto, né, aqui no Brasil para fazer esse transporte da carga para o navio que vai exportar, né? A ferrovia é muito importante para as exportações. Mas eu acho que quando você fala da rodovia e da ferrovia, é isso. É importante pensar na intermodalidade. São dois serviços que se complementam. Cada um tem a sua característica, conforme o Pérez trouxe. Não dá para entrar com uma ferrovia porta a porta. Ainda que tenha áreas de conflito urbano aí, que eu já vi a ferrovia passar quase na frente da casa da pessoa. Só falta jogar o minério ou o soja. No Brasil você vê que tem todas as ferrovias, acho, são privatizadas, né? Tem a MRS, a RUM, a Vale, né? E as privatizações se mostraram eficientes, elas estão conseguindo atingir a demanda, expandir a malha, ou elas ainda têm muito que melhorar? Olha, eu responderia que as privatizações foram importantes para tirar esse peso do Estado, né? O setor privado ele consegue operar de forma mais eficiente, a gente percebe que o número de acidentes e os
indicadores de segurança melhoraram, o transporte de carga por ferrovias aumentou desde que você privatizou o sistema, porque o Estado brasileiro tem restrições fiscais, né? O orçamento ele precisa ser alocado para saúde, educação, salários, previdência. Não sobra dinheiro para ferrovias, tem outras prioridades no orçamento público. E aí o setor privado, de fato, assumiu e tem feito um trabalho importante aí no setor. É claro que a gente pode sempre e deve estar trabalhando na regulação e aqui na Secretaria na implementação de políticas públicas para induzir o setor privado a ampliar as ferrovias, a expandir as ferrovias, porque não pode só prevalecer o interesse privado. Uma concessão, a infraestrutura ferroviária, ela tem uma natureza também de serviço público, que o Estado precisa estar atuando junto com o setor privado, numa parceria público-privada. Como você disse, tipo, é muito caro para ampliar essa malha ferroviária e muitos custos de manutenção. Qual seria tipo, o interesse do setor privado dessas ferrovias e expandir elas, sendo que até o governo brasileiro não tem muito dinheiro para alocar? Tipo, eles têm interesse em expandir a malha, qual seria tipo, a vantagem? Olha, quando a gente... Boa pergunta. Quando a gente olha para uma operação privada de ferrovias, a gente percebe que o corredor ele gera lucros para os acionistas, né? Não são operações deficitárias. Mas aqui, como que nós fizemos? Qual foi a estratégia adotada até então? O Estado constrói com obras públicas a malha, a infraestrutura, e depois concede para o setor privado explorar. Então, o setor privado pega uma malha já praticamente pronta. Esse custo, quem assumiu foi o governo. Então, assim, o setor privado, sem apoio do Estado, dificilmente vai fazer um corredor sozinho de ferrovias de 1.000 quilômetros, de 1.500 quilômetros, de 800 quilômetros. Porque vai empenhar muitos recursos e as receitas dos usuários não serão suficientes para cobrir esses custos. Quando o Estado entra para construir a infraestrutura e depois conceder, é uma estratégia que acabou, no final das contas, dando certo. Porque eu construo, mas depois eu não mantenho mais. Aí é com você, privado. O que a gente está fazendo agora é tentando trazer um instrumento novo, porque essa estratégia de obras para depois conceder deu certo, porém acho que a gente precisa expandir a malha ferroviária de uma forma mais rápida. E aí nós estamos estudando o modelo indiano, o modelo da Indonésia e o modelo do sul asiático. É um modelo em que o privado constrói, o Estado faz um aporte de recursos, mas faz um aporte de recursos dentro de um estudo que otimiza a aplicação desse recurso. Quer dizer, o estudo é feito, esses estudos se chamam EBTEA, são estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Então, nesses estudos, uma empresa contratada pelo governo, ela vai a campo estudar qual é o traçado que deve ser construído, né? Vai estudar quais são os equipamentos, qual é a tecnologia que deve ser construída no corredor. Ele também analisa a demanda de cargas, faz uma série de estudos, de análise, e no final das contas o estudo vai apontar se aquele projeto ele é viável ou não. Quando o projeto não é viável, o setor privado não entra, né? O setor privado, as empresas só entram para operar se houver viabilidade. A gente chama de valor presente líquido do projeto, VPL. Se alguém for fazer economia, essa foi a matéria mais legal que eu achei da economia. Certo? Eu aprendi a mexer no Excel nessa matéria. Para mim, cálculo financeiro e
análise de projetos foram as duas melhores matérias na UNB. Fiz economia na UNB, e essas foram as duas melhores matérias, cálculo financeiro e análise de projetos. Então, quando o projeto ele é inviável, a gente tem um gap de viabilidade, que a gente chama. Esse gap de viabilidade pode ser de 2, 3 bilhões, por exemplo. Aí o Estado vai lá, em vez de construir toda aquela malha para depois conceder, o Estado simplesmente faz esse aporte de 3 bilhões e aí o VPL, que é negativo, ele fica zero. O valor presente líquido do projeto fica zero. Com o valor presente líquido zero, você consegue conceder para o setor privado, dentro de uma competição. Vai ganhar quem gerar o maior volume de outorgas para o governo. Outorgas é como se você estivesse pagando aluguel para operar na malha que é do governo. No Brasil, a infraestrutura é pública, a infraestrutura pertence ao Estado, mas durante o contrato de concessão, a empresa precisa manter e operar até terminar o contrato. Aí depois volta para o Estado, aí o Estado depois faz de novo um leilão. E assim vai. Então a gente está pensando em a sua pergunta, Emanuel, a grande questão é quais instrumentos a gente pode usar para atrair o interesse privado dentro de um projeto que tende a ser difícil de se manter se você for fazer ele do zero, né? Construindo. E se você pega pronto já é mais fácil, né? Imagina, eu já te entrego todo o trilho já lá, no lugarzinho certinho, é só botar a locomotiva, o vagão e vender produto. Difícil é construir e manter. Para não consumir muito do seu tempo, eles teriam mais duas perguntas. A primeira seria, assim, ainda sobre construção de ferrovias e privatização. A gente sabe que a FIOL, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste, está sendo construída, mas que outros projetos ainda estão em andamentos ou estão prestes a começar? Ótimo. A gente tem hoje investimentos começando na Transnordestina, numa malha ferroviária que vai fazer a integração de Salgueiro até o Porto de Suape, em Pernambuco. Nós temos, em obras públicas, tá? Nós temos a FIOL 2, que está sendo construída pela IFSA Valec, na Bahia. E nós temos um cronograma de projetos e de leilões que nós iremos fazer em breve no setor de ferrovias para conceder ao setor privado operar novas linhas férreas. E o objetivo a gente tem conversado com o setor privado para que a gente tenha recursos para fazer aportes governamentais nessas concessões que a gente vai fazer. Então a gente está... Hoje eu vou ter uma conversa com o ministro sobre o assunto. A gente tem aqui um planejamento de médio e longo prazo de concessões, leilões que a gente vai fazer nos próximos anos. Agora, a última pergunta, como havia dito, qual seria a viabilidade do projeto que ligue o campo até os centros urbanos para levar esses produtos agrícolas, seja de pequenos e grandes agricultores? Essa ferrovia, ela é uma ferrovia de abastecimento interno, não é uma ferrovia para exportação. Pelo que eu estou entendendo, Sim. A ideia é você fazer uma conexão do campo com as cidades. Uhum. Nós estamos estudando alguns trechos para esse tipo de operação, nós achamos que é muito importante, a começar pela integração do Sudeste com o Nordeste. Então, a própria ferrovia também, que vai fazer a ligação da área central do país com os portos do leste, que é o corredor leste-oeste, vai poder passar por centros urbanos. E aqui nós temos que ter uma atenção para conflitos urbanos, né? A ferrovia, quando ela passa no meio de uma cidade, ela gera
problemas em algumas situações. Sobretudo problemas relacionados à segurança, né? Porque as pessoas, a ferrovia passa, onde os carros também, a gente chama de passagem nível, né? Então os carros também passam ali naquela infraestrutura dentro de sinalizações, mas muitas vezes a sociedade não respeita a sinalização e ocorrem acidentes. Então a gente precisa, nesse trabalho de conexão do campo com as cidades, por meio de ferrovias, nós precisamos ter uma atenção especial para os conflitos urbanos e para a segurança viária. Teve um acidente aqui em Brasília, né? Que o trem chocou com o ônibus. Nós temos, não só no Brasil, mas percebido acidentes em outros países. E nessa área nós temos políticas públicas de prevenção, né, justamente focam na sinalização, para que as pessoas se conscientizem de que a ferrovia é importante, mas tem que ter cuidado, especialmente quando ela passa no meio das cidades. Porque a locomotiva e a posição demora para frear, né? Não é que nem um carro que você freia e para. Então, se você estiver na hora errada, no lugar errado, um acidente pode acontecer e é muito importante que haja essa conscientização voltada para a segurança nos locais em que a ferrovia passa por cidades. As ferrovias, né, são um grande investimento que você faz e demora para elas se pagarem. Né? Faz um investimento que ele vai ser mais eficiente que o transporte rodoviário, que o Brasil já tem uma malha rodoviária bem maior, é bem mais fácil de construir. Quanto tempo mais ou menos demoraria, assim, em média, para uma linha ferroviária pagar o seu custo? E também, por que no Brasil o transporte ferroviário é tão deficitário em relação a países como os Estados Unidos e China, que são os países muito grandes, como o Brasil, que tem muita produção agrícola, mineral, e gastaram muito dinheiro em ferrovias e agora estão vendo um grande benefício, né? Nessa parte do transporte, muito mais eficiente. Bom, a gente chama de o payback do investimento, né? Quando ele retorna, o investidor ele busca retornos no tempo. E esse tempo varia, dependendo da infraestrutura. No Brasil, nós temos 30 anos como prazo médio das concessões, e esse prazo pode ser maior. Né? Não há um limite para estabelecer contratos de concessão ou de autorização com prazo superior a 30 anos. Então isso vai depender muito da operação, mas a gente pode dizer que 30, 60 e 90 anos, a depender da operação, são prazos que podem ser avaliados dentro de uma operação ferroviária. Há ferrovias que precisam de maior prazo para dar retorno do que outras, mas no mínimo 30 anos. E o Brasil não tem muitas ferrovias justamente porque falta recursos. Né? Nós temos um orçamento, um elevado volume de gastos correntes, gastos com saúde, educação, previdência, com salários. Sobra muito pouco recurso para investimentos. Os outros países investem muito mais. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, o programa de investimento atual é de 66 bilhões de dólares em ferrovias. 66 bilhões de dólares dá 300 bi de reais. Então, acho que é isso. Falta recursos e a gente precisa trabalhar de forma mais eficiente possível.